Opa, meu amigo, tudo bom? Eu sou o Vinícius, eu sou estudante de teologia e ontem eu estava assistindo aqui a final da Copa do Mundo, onde a Espanha se sagrou campeã. Inclusive eu tô o mais próximo de espanhol aqui que eu consegui, né? Camisa do Barcelona, clube da Espanha. E eu observei algumas atitudes no time da Argentina que me chamaram muita atenção e eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Também sobre o Lionel Messi, queria falar um pouquinho sobre o Messi, né, que talvez é o maior jogador dessa geração, acho que certeza, mas talvez um dos maiores jogadores da história. E como você pode perceber, eu sou bastante fã de futebol e quero testar novos tipos de conteúdo, né? O meu canal é minúsculo, então acho que eu tenho liberdade de fazer diferentes tipos de vídeos aqui e dar minha opinião sobre o que eu achei, né, sobre a reação do time da Argentina após eles saírem derrotados ontem na final da Copa do Mundo. Então, bora pro vídeo, sem mais enrolação. Pronto, consegui colocar o celular num suporte improvisado aí. Tô gravando com o meu celular na câmera frontal, então não reparo se eu ficar olhando aqui para a tela do celular, tá bom? Mas enfim, eu vi um post aqui no Instagram muito interessante, o perfil chamado Última Verdade Presente. Me chamou muita atenção e só reforçou aquilo que eu já havia observado ontem na final da Copa do Mundo, cuja a Espanha se sagrou campeã. Tem uma lição, né, muito interessante para a gente aprender com essa derrota da Argentina. A Espanha fez o gol, né, no final do jogo, na prorrogação, e aí o juiz apitou e tudo mais. O time da Argentina estava extremamente agressivo no decorrer da partida e após o apito final, os jogadores da Espanha, né, ficaram felizes porque os caras foram campeão do mundo, né, mano? E aí saíram para comemorar. E já teve uma atitude muito estranha que foi o Paredes, que é um dos jogadores lá da Argentina, começar a agredir os jogadores da Espanha, né? Ele pegou ali pelo colarinho um atleta, jogou no chão. Teve um outro atleta também da Argentina, não me lembro o nome agora, que é inclusive uma imagem gravada por um torcedor, né? Que flagra o jogador argentino dando um soco, né? No estômago de um jogador espanhol, enquanto ele saía para comemorar, né? Após o apito final. E tem vários outros relatos, né, tanto no decorrer do jogo quanto no pós-jogo, dos jogadores argentinos reagindo, né, de uma maneira não tão legal ali diante dessa derrota. E isso nos ensina muito, né, porque após isso tudo, né, ali no momento da coroação, né, após o momento das entregas das medalhas e, consequentemente, ali no momento da entrega da taça e de levantar o troféu, é meio que um consenso de que o time vice-campeão aplauda, né, uma espécie de honrar o campeão do torneio. É assim na Copa do Mundo, é assim na Champions League, é assim na Copa do Brasil, qualquer torneio futebolístico, o normal é que o vice-campeão assista ali, pelo menos durante um breve momento, e aplauda ali, né? Tem alguns torneios que faz até um corredor ali para o campeão passar e tudo mais. E aí, enquanto os campeões, no caso a Espanha, erguia o troféu, os argentinos ficavam de costas ali para os espanhóis. E aí eu li um post, né, muito interessante que vai relacionar isso com o nosso coração humano, né, o nosso coração caído. Aí no post o pessoal eles vão colocar até que mais do que um episódio esportivo, esse é um retrato do coração humano. Né? Porque o orgulhoso, né, ele não suporta ver alguém ser honrado, né, que não seja ele ou, sei lá, alguém próximo dele, ele tem essa dificuldade de honrar o outro. Só que a Bíblia ela vai nos ensinar algo completamente, né, um caminho completamente oposto, principalmente Paulo lá em Romanos, né, ele vai dizer: quanto à honra, prefiro dar honra aos outros do que receber honra. E também tem uma passagem muito interessante lá em Pedro, né, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, né, quando ele vai mencionar de forma bem direta, né, honrai a todos. O próprio Davi também, né, poderia comemorar ali a queda de Saul, né? Saul estava perseguindo Davi, então após a queda ali de Saul, Davi poderia ter: isso aí, ó miserável, você estava me perseguindo, agora toma aí. Mas não, Davi, ele não tem essa atitude, né? Muito pelo contrário, ele chora a morte de Saul. Então é algo bem simbólico que a gente vê lá em 2 Samuel. O próprio José, né? O exemplo de José também, que ele tinha 1001 motivos para humilhar os seus irmãos, né? Após ele ser vendido, né? De uma forma humilhante, ser vendido como escravo, com a motivação de ciúmes dos seus irmãos. Só que José, após o reencontro com seus irmãos, apesar das nuances, né, que acontece ali, ele demonstra uma atitude muito madura e até mesmo de perdão para com seus irmãos. Então, na Bíblia,
nós vemos que a ótica é completamente diferente, né? E aí, seguindo nessa linha de raciocínio, a gente precisa entender que você, se você é um cristão assim como eu, a gente precisa entender que nós venceremos o mundo quando nós alegrar com os que estão alegres e chorar com os que choram, porque esse é o espírito do céu. E a tônica do cristianismo, né, que é o que os autores vão mencionar nesse post aqui, a grande mensagem de Jesus Cristo nunca foi sobre proteger o ego, mas sim sobre crucificar o nosso próprio ego. Então, a tônica que o evangelho nos dá não é de uma pessoa com o ego muito frágil, sabe? Incapaz de reconhecer a vitória do outro. Muito pelo contrário, Jesus ele nos convida a um caminho oposto, a um caminho de serviço, a um caminho de humildade. E não foi isso que a gente viu no elenco da Argentina ontem. Eu não vou nem entrar muito no mérito, né, da Argentina ser violenta e às vezes racistas. E, inclusive, tem algo que me incomoda muito no Lionel Messi, que é o fato dele ser uma figura muito emblemática, né, igual mencionei. Ele é muito provavelmente o maior jogador de todos os tempos, eu já canso de falar isso com os meus amigos. E o Lionel Messi, cara, assim como o Maradona, muito provavelmente ele vai entrar pro hall de ídolos históricos, talvez semideuses lá na Argentina, por tudo que ele já fez pelo futebol argentino. E diante de todo esse cenário, né, tanto dos torcedores quanto às vezes até dos atletas argentinos cometerem inúmeros casos de injúria racial, não somente com brasileiros, mas com diversos tipos de atletas de diversas etnias. Diante de todo esse cenário, me incomoda muito o fato do Lionel Messi, por exemplo, não se posicionar contra isso. Do Lionel Messi ser sempre omisso. Eu não me recordo, talvez até tenha, mas eu não me recordo de alguma entrevista no qual o Messi vem a público se posicionar em uma causa antirracismo. É algo que me incomoda muito, sabe? Você ter a figura do Messi. A gente tá falando do Messi. Gente, jogadores de futebol, né, grandes influências, eles têm a capacidade, eles têm o poder de influenciar, de manipular, talvez, né, a opinião de uma massa, de uma geração. Então, muitas crianças, né, muitos adolescentes se inspiram na figura do Lionel Messi. E o Lionel Messi, ele sempre foi muito omisso quanto a isso. O Lionel Messi, de uns últimos anos para cá, ele tem se mostrado, às vezes, até um pouco desleal. Ontem mesmo, no jogo contra a Espanha, teve um lance, né, com o lateral esquerdo da Espanha, o Cucurella. No futebol, existe uma regra, né, para você que não acompanha futebol, existe uma regra recente, né, até, de que se o adversário ele coloca a mão na boca, né, tampar aqui, se o adversário coloca a mão na boca e fala com o outro adversário, ele tem que tomar um cartão vermelho, porque isso pode se caracterizar um xingamento, uma ofensa, então ele tem que ser expulso. E aí teve um lance, né, que o Cucurella, acho que ele, não sei se ele foi colocou a mão na parte inferior assim do beiço, ou se ele foi, não sei, mandar um beijo pro Messi, alguma coisa do tipo. E o Messi já arrumou um show, né, para tentar cavar uma expulsão ali do Cucurella. Alguns anos atrás, cara, o Messi não faria isso. O Messi não faria isso. Você pega um recorte de 10 anos atrás, o Messi era uma figura completamente diferente, até meio que pacífica. E é muito bizarro ver o quanto que muitas das vezes os argentinos eles querem levar no grito mesmo. Então é muito interessante você observar a forma que você reage às derrotas. Utilize esse exemplo da Argentina como exemplo. Como que você reage aos fracassos? Você sabe lidar bem com isso? Você lida com maturidade? Ou você simplesmente faz birra? Ou você se torna uma pessoa agressiva? Né? Essa derrota da Argentina foi muito simbólica, me ensinou muito. Eu acabei de chegar do futebol, né? Eu tenho uma pelada toda segunda-feira com os meus amigos. Hoje, por sinal, meu time perdeu. E aí o normal é você ficar de cabeça quente, você, né, ficar estressado, você às vezes querer procurar culpados. Só que o reino de Deus, ele nos ensina a ter uma atitude pacífica, madura diante das frustrações. E a atitude da Argentina ontem, assim, foi algo que me deixou muito... Eu não diria que surpreso, mas talvez assim, perplexo, sabe? Porque a Argentina é uma seleção extremamente vencedora. Então, até ontem, o atual campeão do mundo era a seleção argentina. Bicampeão da América é a Argentina. Então, assim, ganhando tá bem. Opa, estamos ganhando, então tá ótimo. Agora, quando perde, todo esse show, toda essa falta de senso.
não tem um espírito esportivo para reconhecer a derrota, para aplaudir o adversário. Então, assim, finalizando, né, esse vídeo, eu achei esse post muito interessante, foi basicamente a minha inspiração para gravar esse pequeno vídeo aqui, esse vídeo rápido, né? E aí os autores do post até colocam, né, que no fim Deus ele não entregará coroas aos que melhor competiram, mas aos que venceram a batalha mais difícil de todas, que é a batalha contra o próprio coração. E aí eu acrescentaria aqui, né, a batalha contra o nosso próprio ego. Quando a gente tiver o nosso ego ferido e a gente se comportar de uma maneira madura, é aí sim que Deus ele estará se orgulhando de nós. Então, fica esse convite para você fazer essa autorreflexão, sabe? São muitas coisas que essa Copa do Mundo me ensinou, desde a idolatria com a seleção brasileira, né? A questão de prioridades, colocar o Brasil acima de um culto, né? De uma programação da igreja, até ontem, né, até a final da Copa, diante desse mau comportamento da seleção argentina, diante dessa derrota. Então é isso, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva e não tem mais o que falar não. Obrigado, viu? Tamo junto, é nóis.